Olá, aqui é o programa Opinião. 5 minutos de reflexão bíblica com o bispo Paulo César Lima. Quero desejar a você uma semana maravilhosa, uma semana de bênçãos, uma semana de grandes experiências na vida, uma semana que você possa crescer, se desenvolver como pessoa humana e dar mais de você àquelas pessoas que necessitam que você se abra sua mão e as abençoe. Bem, eu gostaria de conversar com vocês sobre Solos Cristo. E a razão é uma só. Estamos nos perdendo no caudaloso mar de incertezas e dúvidas. Estamos forjando um Deus, a nossa imagem, a nossa semelhança. Por isso que um filósofo alemão já dizia: há mais ídolos no mundo do que homens. É porque na medida em que nós forjamos Deus, a nossa imagem e semelhança, nós criamos ídolos. E no final das contas, nós somos grandes criadores de ídolos, que em vez de adorarmos a Deus, estamos adorando o Deus que nós forjamos a nossa imagem e a nossa semelhança. É a interferência da antropologização. É a interferência justamente dessa visão antropológica de Deus e também antropopática de Deus. Colocamos sentimentos humanos em Deus e também o fazemos ser mais homem do que Deus. E tudo isso vem dificultando e vem trazendo um caudaloso mar de dúvidas e de incertezas no nosso meio. Por que solos Cristo? Somente Jesus? Porque é exatamente isso que a gente quer conversar com você. Na época de Paulo, e por isso ele diz: ó insensatos Gálatas, quem os enfeitiçou? Porque havia um grupo que fazia uma disseminação por todas as igrejas, ou quase todas as igrejas que Paulo abriu. Eles faziam as suas inserções na igreja e colocavam dúvidas no coração do povo sobre a salvação completa. Porque para eles, Jesus, sim, eram judeus que tinham aceitado a fé, mas continuavam com todos os elementos da lei. Por exemplo, eles diziam: vocês aceitaram Cristo? E as pessoas diziam: sim, aceitamos. Mas como vocês fizeram isso? Eles diziam: Paulo nos pregou Jesus. Eles diziam: e o que mais? E as pessoas diziam: só isso, mais nada. Que Jesus morreu por nós, morreu no nosso lugar para nos dar vida. Eles diziam: negativo. Jesus é importante, ele é fundamental, mas só ele não há salvação coerente. Porque vocês precisam se circuncidar, vocês precisam guardar o sábado, vocês precisam fazer uma dieta rigorosa e vocês precisam continuar a fazer os cerimoniais e rituais judaicos, as festas que são importantes. Pois bem, eles minavam completamente o ensinamento de Paulo, dizendo que Paulo não era apóstolo, não fez parte dos 12 apóstolos, não esteve com Jesus, que os ensinamentos de Paulo eram ensinamentos completamente quebrados, que não eram ensinamentos legítimos, que não eram ensinamentos coerentes, que não eram ensinamentos fundamentais. E Paulo teve que brigar muito, escrevendo a sua epístola aos Gálatas, para falar à comunidade da Galácia, que eles foram abalados, enfeitiçados, fascinados com a pregação dos judaizantes. O pior de tudo isso é que, se essas coisas acontecessem lá na época de Paulo e ficassem lá, já não seria muito bom, mas tudo bem. Mas o negócio é que hoje, no século XXI, nós temos judaizantes rondando as igrejas. Temos judaizantes inserindo-se nas igrejas
e passando esta mentalidade, porque quais são os componentes dessas 4 coisas que eles falavam que podem se relacionar com os problemas que estamos vivendo hoje, com as situações que estamos vivendo hoje na igreja. Hoje você entra na igreja e as pessoas dizem assim: bem, você já foi ao monte, você já se consagrou, você já jejuou, você já fez isso ou aquilo, porque se não fez, a sua espiritualidade ainda é subproduto. E se você não tem Jesus, não tem essas coisas como componentes que dão uma completude à salvação em Cristo, nada feito. E as pessoas vão nessa. As pessoas vivem de jejuns, de orações. Não quer dizer que isso aí não seja importante, é fundamental e tem uma importância vital para a vida. Jejum, oração, consagração. Você está numa vigília, você está no monte, não para ver gravetos encandecidos, mas para estar ali na presença de Deus, adorando e contemplando o Senhor. Todas essas coisas são importantes, mas não que elas são meios para chegar a um fim. Isso tudo é resultado do prazer da salvação em Cristo. O prazer que a salvação em Cristo nos dá é tão grande que nós temos prazer de estar em jejum, temos prazer de nos consagrar, temos prazer de estar numa vigília, temos prazer disso ou daquilo, mas não colocando essas coisas como componentes para dar a completude da salvação. Negativo. Aí é somente Jesus. Mas estamos colocando essas coisas. E cada igreja tem o seu modo de ser. Eles colocam uma santificação como um elemento vital para você chegar a uma salvação completa. Mas eu quero dizer e deixar bem claro para você que a salvação em Cristo ela é completa, ela é perfeita e ela é final. Completa, perfeito, final. Completa, perfeito, final. Ou seja, não há nada a acrescentar, nada a tirar. O que o Senhor fez, nos substituindo no Calvário, no seu ato expiatório por nós, é completo, é perfeito, é final, está consumado. Tetelestai, consumatum est. Significa que, quando colocamos esses elementos como valores, que a gente tem que entender o seguinte, gente. A Bíblia diz que a ira de Deus estava sobre nós. A Bíblia diz que nós éramos contra Deus e Deus contra nós. Olha o que o Filho fez. Capítulo 5, versículo 1 da epístola que Paulo escreveu aos Romanos diz: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem é que estabeleceu a paz quando estávamos debaixo da ira? Quando Deus era contra nós? Jesus. Ele estabeleceu a paz entre nós e Deus. Aí é lindo quando você abre a epístola que Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 8, quando Paulo diz assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? Porque agora Ele é por nós. Ele deixou de ser contra nós. A ira de Deus foi simplesmente desfeita através da paz que Jesus, no seu ato expiatório, estabeleceu entre nós e Deus. Aí vem a pergunta: se Deus é por nós, quem será contra nós? Que nem sequer o seu próprio Filho poupou. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Ninguém. Por quê? É só Jesus. O sacrifício dele, toda a plenitude da glória estava sobre ele. Eu estou me lembrando que Epáfras estava num momento muito difícil na igreja de Colosso. E ele foi procurar Paulo em Éfeso e pediu, por favor, a Paulo, que Paulo o ajudasse com a igreja em Colosso, porque ela estava se desvirtuando da fé e dos ensinos fundamentais da palavra. Estavam colocando outros elementos e deixando Jesus de lado. Paulo, então, escreve uma carta para a igreja de Colosso. E só você pegar
a Epístola aos Colossenses, você tem uma base fundamental. O que ele vai dizer? Ele diz que toda a plenitude de Deus estava sobre Jesus, toda a plenitude da glória. E que, outra coisa, duas coisas estão no livro na Epístola aos Colossenses que deve chamar a nossa atenção. Primeiro, que ele colocou a cédula de culpa que era contra nós, ele a cravou no Calvário. E segundo, ele expôs o diabo, ele expôs o inimigo, o arqui-inimigo da nossa alma, a vergonha. É a mesma coisa que tem quando uma pessoa é expulsa das Forças Armadas. Ele expôs a vergonha, o diabo. Então, só este Cristo, próprio, quando ele escreve a Epístola aos Efésios, ele diz assim: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Toda autoridade me é dada nos céus e na terra, me foi dada nos céus e na terra. É somente Jesus. Para que colocar tantas coisas? E pensando que só assim você vai garantir a sua salvação. A sua salvação está garantida no sacrifício de Jesus e não nos seus. Coloque isso na mente. A sua salvação está garantida no sacrifício de Jesus, porque é só Jesus. Que Deus abençoe você rica e abundantemente. Até a próxima. Amém.